Olá, meus segurados! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Segura, o podcast oficial da Hatch Seguros. Lembre-se de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, colocar todas as suas dúvidas e nos seguir nas nossas redes sociais, @Hatch Seguros, Instagram, Facebook, TikTok e o nosso podcast, além do YouTube, está também no Spotify. Eu sou a Yara Otto. E eu sou o Vladimir Montenegro e hoje nós estamos aqui com o Felipe Manso. Ele é contador, empresário, pai do Arthur. Isso. E boxeador, gente. Então tá muito bacana, acredito que vocês vão curtir esse episódio. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, agradeço o convite. Foram na minha empresa, conheceram uma das minhas empresas, né? E a conexão foi tão boa que surgiu esse convite aqui para estar participando hoje com vocês. Bom, você já resumiu um pouco da história do Felipe, contador, empresário. Hoje eu me considero muito mais empresário do que contador, tá? Eu me vejo muito mais dessa forma, até porque eu atuo muito mais como empresário do que, de fato, como contabilista ou contador. Pai do Arthur Manso, esposo da Vanessa Alves. Menino bravo, rapaz, você precisa ver. Chega lá, manda em tudo, faz isso, faz aquilo, não dá nada. Bom dia, Arthur. Isso aí, bom dia. E assim, boxeador, como se diz, não sou um atleta, né? Mas eu pelo menos tento. Passa medo. Mas como é que é? Lá nos treinos apanha mais que bate. Apanha mais que bate. Não tem como Assim que aprende. você fazer aula lá e não apanhar. É mesmo, meu amor. Então vou deixar você fazer mais. Vou brigar com esse professor. Mas é um momento ali, não só de você praticar o esporte, mas de descontração também, né? Dá uma aliviada. O dia a dia nosso já é muito estressante. Então é duas formas aí de você colocar um pouco da energia pra fora, dando umas porradas ali, e ao mesmo tempo você ri um pouco, brinca um pouco, e cria relacionamentos como esse de amizade. Bacana. E o boxe deve ser interessante por isso, né? Você chega lá, você lembra dos problemas, lembra que cliente que você queria. É um ambiente de descompressão, entendeu? A realidade é essa. Você chega lá carregado e você volta tudo pra fora. Felipe, eu queria começar aqui, porque a gente gosta muito de... Assim, a gente sempre começa assim, na verdade, né? Ouvindo as histórias das pessoas. No dia que nós fomos lá conhecer o seu escritório, achei muito interessante a sua visão empreendedora. Normalmente, quando alguém escolhe uma carreira, quer seguir só naquela trilha, né? O advogado quer ser advogado a vida inteira, e é normal, natural. Contador. Mas, principalmente na sua profissão, eu percebo que os profissionais são mais fechados, mais aquela história, não, plano de contas, balanço, DRE, e como contador você tem acesso a muitas oportunidades, e você abraçou essas oportunidades. Eu achei muito interessante isso, você se considera mais um empreendedor do que um contador, mas não deixou de ser contador também. Então conta para mim dessa veia empreendedora, como é que começou a sua história? Na verdade, hoje eu considero a contabilidade um hub de negócios. Interessante. O meu balcão de negócios ali. Principalmente por conhecer muito bem todas as empresas, saber das necessidades. Conhece muita gente? Conhecer muita gente também, porque acaba que a gente cria um relacionamento muito bacana, até por prestar um serviço muito bom e conhecer realmente as empresas, acaba que se torna uma parceria. E esse viés de parceria e oportunidades foram surgindo realmente de forma aleatória, não foi algo tão proposital. Aí, claro, depois da primeira oportunidade... Gostou, né? Aí eu tomei gosto e falei, realmente eu posso aproveitar essas oportunidades aqui. Mas antes mesmo da contabilidade, eu já era uma pessoa que sempre gostava de ser um pouco independente, de ter seu próprio dinheiro. Tinha 9 anos, acredito que 9 para 10 anos de idade, minha mãe que vai lembrar direitinho essa idade. Campinas tinha muita loja de miçanga. Teve uma época em Goiânia, era febre mesmo, verdade. Era febre de fazer aquelas pulseirinhas. E ela vai lembrar disso, não era muito bom. Eu acredito que não, mas você usava um elástico e colocava várias miçangas. Eu fazia quando era criança. Era também? Então, estojinho, né? Tinha estojinho. O meu não era tão profissionalizado desse tanto, mas assim... E aí, minha mãe sempre vivia muito ali próximo de Campinas, trabalhando, e me deu essa ideia de fazer as pulseirinhas para poder começar a vender. E aí, vendendo ali dentro da família mesmo. E claro, com um incentivo da mãe, eu querendo ganhar... O capital inicial foi da mãe. E às vezes trocava em alguma coisa, algum brinquedo, sempre utilizando dessa forma para poder começar a sair. Muito novo. E por incrível que pareça, isso refletiu no meu filho. É mesmo. Na época da pandemia, inclusive tem até fotos, depois se vocês quiserem colocar,
A minha sogra, ela tem uma facção, na verdade. E ela fica de frente a um ponto de ônibus. E aí o que acontece? As portas de aço ficam abertas e tem uma grade de aço. Não sei por que cargas d'água, ele não me contou, mas ele teve a ideia de vender máscara. Tá brincando. Aí a minha sogra fez algumas máscaras modelo só pra ele poder utilizar, e ele realmente ficava de frente a um ponto de ônibus vendendo. Vendendo máscara. Então, assim, e numa idade, claro, ele era um pouquinho mais novo, ele tinha 7 anos, acredito. Mas acabou que essa veia empreendedora... Já tem o time comercial, né? E veio da minha mãe, porque minha mãe tem essa veia empreendedora também. Então veio de mãe pra filho e hoje repassando pro meu filho também. Então, assim, desde muito cedo, sempre quis me tornar independente e eu acredito que a oportunidade que a gente via ali de ser independente era tendo seu próprio negócio, mesmo que pequeno, né? E... parti para contabilidade em 2004, como menor aprendiz, carimbando ali frete. Tipo, pergunta indiscreta, qual que é a sua idade aí? Fala pra tu ver. 34 anos. Então, tem 20 anos que eu já tô na carreira aí. Já tá quase podendo aposentar. Empreendedor não aposenta nunca. E por incrível que pareça, né? Desses 20, não chegou a ser 10, mas 9 anos foi de carteira assinada. E 11 já realmente como empreendedor, porque eu comecei a empreender final de 2013 para 2014. Então 11 anos sem CLT, mas por 9 anos foi CLT. E olha que tempo mostrou o sucesso, né? E uma coisa que eu tenho guardado, inclusive, é meu primeiro contra-cheque. R$86. Rapaz, sou um cara organizado. Guardar o primeiro contra-cheque. Primeiro contra-cheque. E isso ajuda muito. Isso me ajuda muito, essa parte de organização, até porque quando você trabalha na área da contabilidade, você tem que ser bem detalhista, olhar todos os números, entendeu? E conseguir identificar os pontos de melhoria. E isso me ajudou muito na veia empreendedora. Porque muitas das vezes você só trabalha a parte da venda, né? E aí o que acontece? Acaba que o back-office fica desorganizado. Então eu consegui trazer esse viés, mas você consegue entender também que você não é 100% nos dois. E é engraçado porque muitos empreendedores falam isso. Primeiro você cresce, depois você organiza, né? Mas de fato faz todo sentido. Por quê? Porque quando eu comecei a empreender, se eu tivesse feito todo um plano de negócios para dar o primeiro passo, não tinha saído do lugar. Não tinha nem começado. Eu não tinha nem, ainda mais por ser seguro e organizado. Opa. Peraí, se eu der esse passo muito aqui, arriscado. Vai faltar isso. É muito arriscado. Mas é engraçado você estar falando isso aí, porque chega a ser um contrassenso, né? Quando você vai para as faculdades, para as escolas de administração, a primeira coisa que os caras falam é faça um plano de negócios. E aí o cara fica lá estudando plano de negócio, mercado, marketing, não sei o quê. Tô falando mal do Sebrae não, né? Você vai lá no Sebrae, não, vamos fazer um business plan, tá bacana. Cara, não sai do papel, porque o cara fica pensando, quem muito pensa, muito planeja, dificilmente executa. Sim. Aí é o tal da coragem, mas vamos fazer. Agora, é claro que não é loucura também, né? O cara pega assim, sai da cabeça dele fazendo qualquer coisa. Sim. Tem que ter uma noção e um conhecimento, pelo menos básico, de onde você está entrando. E isso é importante até para o seu crescimento, né? O aprendizado. Outra coisa bacana que você falou, a questão do apoio da família, né? Acho que isso, para qualquer empreendedor, é importante. Qual que era, sua mãe era empreendedora, ela ainda é empreendedora? Como é que é? Olha pra você ver que interessante. A minha mãe, ela começou como técnico de higiene dental. Na verdade, acho que nem existe essa profissão mais. Era o auxiliar dentista. Hoje é auxiliar, mas na época dela era THD, que era técnico. Tinha que fazer um curso técnico, inclusive. Tinha um curso técnico e tudo. E aí ela foi concursada, municipal, inclusive. Ah, tá. Aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, aqui no município de Goiânia. Então ela trabalhou por muito tempo como concursada na área da saúde, como técnico de higiene bucal. E olha pra você ver o viés já de empreendedorismo dela. Quando surgiu uma oportunidade no particular, que ela iria ganhar muito mais, ela exonerou, saiu do cargo. E o povo, você tá louco, vai largar emprego público, o resto da vida garantido. Estabilidade. Eu já vi isso também. Assim, eu não sei se eu teria tanta coragem quanto ela lá atrás, mas provavelmente ela tava visando um futuro lá na frente. E aí ela fez essa mudança de carreira violenta. Não se arrependeu. Não se arrependeu. E aí, diante dos ganhos, como não era muito, né? Por mais que ela já estava no particular, era melhor do que no público, mas não era muito. Ela costumava vender roupa íntima, inclusive, a sua irmã. Legal, hein? Bacana. Ela buscava ali em Taquaral.
Sim, Famoso. E assim foi lá olhar também. Taquaral, rapaz. Ela buscava roupa íntima lá em Taquaral e revendia ali na... É empreendedora mesmo. Sim, inclusive eu fui algumas vezes com ela lá. Pra poder buscar. E não ia ver as modelos lá não, né? Só ia buscar mesmo. Só ia buscar mesmo. Para casar, para ele era solteiro na época, podia, mas um menino sério não ia fazer isso, só ia ajudar a mãe mesmo. Meu Deus. Tô até vermelho aqui. Não, corta. Vou ter que cortar esse pedaço aqui. Tá confusão em casa. E a gente morava ali na região do Granville, ali no Eldorado, no Parque Oeste. E o que minha mãe fazia? Ela trazia essas roupas e vendia na região, ali nos prédios do Eldorado, no Granville. Então, a acessibilidade ali no Granville, e eram clientes potenciais, porque de high ticket, né? Apesar do custo ser mais em conta, mas como você entregava na comodidade de produto casa, de qualidade lá, Taquaral, né? Sim. Tem era muito uma bem, tradição de muitos anos mesmo. Muito bem selecionada. Inclusive, ela fazia encomendas também. Eu vi um assim. É mesmo. Ela ia lá... Buscava. Então tinha essa comodidade. Então ela sempre buscou, nunca ficou parada. Quando ela aposentou, a primeira coisa que ela fez foi montar uma loja na 44. Então, assim, parar eu acho que sempre foi a última opção dela. Porque mesmo depois de aposentar... Até hoje ela tem loja lá, então. Não, aí na pandemia, bem no meio da pandemia, infelizmente, veio uma crise não tão legal e ela teve que fechar. Aí hoje ela fica mais só por conta dos netos e da aposentadoria. Empreendimento da do neto é empreendimento pesado, eu imagino. E aí com os netos, eu acho que ela falou, opa, tá na hora de aproveitar um pouquinho o momento vó ali, porque eu trabalhou muito já também, né? Isso. E aí, hoje ela parou com a parte de empreendedorismo, mas mesmo depois de aposentada, ela ainda abriu uma loja na 44 para continuar. Antes da gente falar das suas empresas, dos seus negócios, que são muito interessantes, falar um pouco continuar sobre a veia empreendedora, né? A gente vê hoje a mudança nas relações de trabalho, fala-se muito da uberização, né, das relações de trabalho, pejotização, enfim. E você falou assim, eu trabalhei 9 anos com carteira assinada, depois eu larguei. Se eu contar, eu acho que eu tive, 1 ano e meio de carteira assinada, o resto tudo foi sem. Mas precisa de coragem para empreender, né? Sim. Como é que conselho você daria para quem está nessa dúvida aí? Largo meu emprego para empreender, faço os dois? Não é fácil, né? Eu acredito que o primeiro passo é a força de vontade, né? Ele tem que ter força de vontade e coragem. Porque a força de vontade vai te dar o primeiro impulso. O próximo é eu ter coragem para fazer. Porque não vai ser fácil. E você não tem opção de dar errado, né? Se você sair uma vez... Ontem mesmo eu estava numa reunião e a gente estava discutindo uma situação como essa. Que é essa questão de dar o primeiro passo, da pessoa ter a coragem. E aí a gente voltou num momento da pandemia, onde muitas pessoas não tinham para onde ir. Não tinham para onde correr. E eu notei que das pessoas mais próximas, nesse momento, foram as pessoas que levantaram e ganharam muito dinheiro. Porque muitas das vezes, quando você não tem pra onde correr, cara, você vai ter que arrumar uma saída. Você dá um jeito. Não tem... o Geraldo Rufino mesmo fala. A necessidade cria oportunidade. Sim, e o Geraldo Rufino mesmo fala, quando você tá no fundo do poço, é só você não cavar pra baixo, você vai ter que olhar pra cima. Então você vai achar uma solução ali. E aí ontem veio, inclusive, essa conversa em uma reunião nossa, que realmente os empreendedores que subiram muito no meio da pandemia, porque eles não tinham outra alternativa. Então, aí eu tenho uma visão particular, converge muito com o que você está falando, né? Tem 2 tipos de empreendedores. O que nasce, empreendedor, já tem a veia empreendedora, e aquele que tem a necessidade de virar empreendedor. E às vezes o cara é empreendedor, ele nasceu com essa veia, mas ele não tem essa coragem. A necessidade empurra ele a ser empreendedor. Pronto, Sim. Ele vai dar certo, que são esses casos aí. Mas às vezes o cara não tem a veia empreendedora e por necessidade ele se torna empreendedor. Lá na frente ele não vai dar certo. Não. Porque ele não tem aquele perfil, ele não tem aquela coragem, ele fica muito retraído e acaba mais cedo ou mais tarde ele volta pro CLT básico, né? E essa parte do olhar para cima, tem um vídeo do Schwarzenegger muito interessante que ele fala o seguinte: não tenha um plano B. Quando você vai fazer qualquer coisa, você já tem um plano B, você está dizendo o seguinte: vai dar errado, porque eu já tenho um plano B e qualquer coisa eu parto para esse aqui. E as pessoas confundem o seguinte: ter um plano B e ter vários negócios, né? Você diversificar sua carteira, diversificar seus negócios, não significa que é um plano B.
Na verdade é o seguinte, você está ampliando o seu potencial. É diferente do que, se der errado, eu vou fazer isso aqui, né? E aí é onde eu quero entrar nos seus negócios, né? Conta das suas empresas, quais são, o que fazem, conta pra gente um pouquinho aí. Primeira empresa minha, escritório de contabilidade, né? Aí, na verdade, quando você começa um escritório de contabilidade, eu costumo falar, eu tenho um escritório de contabilidade, não é uma empresa de contabilidade. Hoje está mudando bastante. Vocês têm aquela visão no conceito também, não pode ser um negócio, tem isso também lá? Não, lá não tem problema. Não é tão quanto a OAB. Mas de praxe, você fala, eu tenho um escritório. Não, você tem uma empresa. E aí já começa a mudar. Eles não entendem isso, né? É muito difícil. É muito difícil. É assim, eu acredito que 10, no máximo 20%. E olha lá, hein? Dos acho que a turma mais nova, a turma mais nova já tem essa visão, a mais velha não. Até porque tem muitos investidores. E fazem o seguinte, um negócio realmente dá dinheiro. Só que o que acontece? Como eu tenho contadores com viés muito operacional, ele não consegue lidar bem com as pessoas, ele não consegue vender o produto, eu entro com dinheiro, ele executa e eu vendo. Porque eu tenho um network, eu conheço várias pessoas, então eu posso colocar um monte de empresa lá pra dentro. E todo mundo precisa de contador, né? Então, hoje já tem esse viés um pouco diferente. Então, a primeira empresa que eu tive foi a empresa de contabilidade. A segunda empresa que eu tive foi a Talismã, que é a parte do cowork. E logo depois veio a MWA, a Arizona Comércio, que atende a parte de construção civil em relação a materiais. Atende Opus, EBM, grandes construtoras, aqui fornecendo simplesmente materiais. Outra empresa que nós temos é a Indeniza Fácil, que é a empresa que trabalha com indenizações. E temos uma construtora também de ticket baixo. Opa, como é que você dá conta? Essa era a minha pergunta, é que eu quero fazer desde o começo, desde quando eu conheci o Felipe, eu quero fazer essa pergunta. Como você faz para administrar empresas em ramos tão diferentes, né? Porque são áreas muito diversas. Não é igual você tem uma confecção de roupa, eu trabalho com lingerie, roupa de academia. Não, são áreas completamente diferentes. Como que você faz para conseguir administrar todas essas empresas? Primeiro, não ser centralizador. E ter um sócio que conhece cada área. Então, cada um delas você tem um sócio? Eu tenho um sócio diferente. Até porque se eu fosse centralizador e tivesse 100% na operação de todos, eu não poderia nem estar aqui conversando com você. Verdade, não teria tempo para isso, né? Sim. Por exemplo, a contabilidade, ela não para. É 24 horas. Então, se eu tivesse aqui, eu não poderia estar atendendo os clientes. São quantos sócios? Não, deixa eu contar. 5 sócios, 5 empresas diferentes? Olha, na época... São um sócio em cada? Não, tem mais. Pra você ver, na época... É mais um sócio, né? Que é o Gilmar. Na Talismã, a gente tem a Manda um Poliana. abraço pra eles aí, ó. Vocês estão te vendo aí. Um abraço, Gilmar. Tem a Poliana na Talismã. Um abraço, Poliana. Na MWA tem o Thiago. Um abraço, Thiago. O Júnior também, que é outro sócio, que eles ficam mais na operação. Ou seja, eu fico mais no viés realmente administrativo financeiro e um pouco comercial. Mas a operação é eles que levam no dia a dia. O Gilmar, além de ser sócio do escritório, é sócio na construtora também. Por quê? Porque ele já vem da FGR, ele trabalhou muitos anos da FGR, então ele aprendeu bastante. Por exemplo, se você chegar, Felipe, chegar na obra lá pra saber se a obra tá tudo certo, eu vou ser sincero pra vocês, eu não sei. Vai confiar no que o pedreiro vai falar. Você já tocou obra alguma vez? Não. E eu terceirizo, não quero. É a melhor coisa que você faz. Você tá recuperando uns 10 anos de vida. Fácil. Quem mexe com obra... Mas eu acompanhei meus pais fazendo obra na casa deles. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa centraliza... na Indeniza são mais 3 sócios. 2 advogados... Um voltado para a área de marketing comercial e eu fico no administrativo financeiro. Muita gente, hein? Então, assim, mas às vezes a pessoa fala, nossa, é muita gente para dividir. Não, cara, mas cada um tem seu papel fundamental dentro da empresa. E se eu não tiver essas mãos com esses papéis fundamentais, provavelmente nenhuma delas tinha dado certo. Quem é que fala é melhor ganhar um pouco dividindo do que tudo de nada. Porque se você fosse administrar tudo, você não ia dar conta, não ia pra frente. 10% de um do que 100% de nada. Mas não é isso. A questão é um outro paradigma, né? A gente fala de sociedade, da dificuldade de você ter sócios. Sim. Porque, na verdade, no final, são pessoas, né? Sim. E a gente administra conflitos, sentimentos a todo momento. E por isso que eu perguntei, quantos sócios são? Porque eles são
Pra você ver, eu não tinha nem parado pra pessoas. contar, mas... Porque são pessoas, não é fácil lidar com pessoas. Mas em todo lugar você tem que lidar com gente. Se você Sim. tiver de carteira assinada numa empresa, você tem que lidar com seu colega de trabalho do Mas lado. isso que eu tô falando, já quebrou um paradigma importante aqui, assim, tem muita gente falando, eu não quero ter sócio é muito ruim. Não, não é o contrário, né? Ninguém faz nada sozinho. Se você não tiver uma pessoa que te dê suporte, que divida a carga contigo, fica muito mais difícil, né? Você pode até fazer sozinho, mas vai ser muito mais difícil, vai demorar muito mais. Né? Sim, e se eu fosse analisar de ter outros negócios, eu teria que ter, por conhecimento meu, eu teria que ter outros negócios voltados só para a área de contabilidade. Por exemplo, aí além de ser um escritório de contabilidade, poderia ser um escritório voltado para a área jurídica e empresarial, porque aí eu teria um pouco mais de conhecimento. Poderia ser voltado para um BPO financeiro. Bora, ué. Eu encontraram. Mas, ó, pra você ver, tá vendo? Tá surgindo uma oportunidade. Mas eu encontrei outros viés dentro. E eu acho isso muito bacana. E isso fez com que eu conhecesse diversas outras pessoas. Se eu tivesse no meu mundo lá só dentro do escritório, que por um tempo foi desse jeito, não. Mas eu sempre fui muito voltado para a área de consultoria. Então, querendo ou não, eu sempre ficava dentro dos clientes. E você sempre sabia um pouquinho de cada coisa, Sim. Conhecia um pouquinho de cada universo. Sabia principalmente a dor da maioria dos empresários. E uma grande Isso diferença... faz a diferença também, né? E é uma grande diferença quando se tem uma empresa de contabilidade onde o dono ou boa parte do time sabe o que é empreender, para você ter uma noção. Eu estava numa reunião que o cliente citou o seguinte, eu sentei com... Lá era dividido. Nosso escritório toca uma parte societária e um outro escritório daqui de Goiânia também toca uma especialidade dele, que a gente não atende. E ele falou, nossa, cara, eu tô com muita dificuldade, porque eu tava numa reunião aqui, aí a colaboradora foi e falou, não, no nosso escritório a gente não faz desse jeito, a gente faz assim. Aí ele falou, Felipe, eu acho que quem tem que tomar a decisão é o empresário. Eu falei, possivelmente, certeza, se fosse o dono do escritório e ele tivesse esse viés empreendedor, provavelmente a fala dele seria diferente. Aí ele fala, por isso que eu gosto muito de tocar essa parte com você, essa parte societária, porque você é empresário e entende como que é. Eu falei, e provavelmente essa colaboradora lá não tem nem noção do que é eu ter uma empresa. E quando eu falo, honestamente, a gente tem uma carga tributária muito alta. Uhum. Então não é simplesmente você vai fazer desse jeito porque tem que pagar e pronto. Não, vamos tentar achar uma outra alternativa aqui. Uhum. Porque eu tenho essa dor nas outras empresas. No próprio escritório também, porque o escritório paga. Uhum. Né? E não é barato, né, cara? Então, quando a pessoa não passa por isso ou não sente essa dor, ela não vai saber como... Ela não enxerga essa necessidade. Não enxerga. E aí é um grande diferencial quando você senta numa mesa de reunião para tratar de negócio. Antes de passar para você, um ponto que eu já queria abordar justamente isso, né? Falando da contabilidade especificamente. Tinha um amigo que falava, né? Um empresário falava assim, tem duas pessoas que você tem que confiar mais que a sua esposa, que é o contador e o advogado. Então, eles sabem coisas às vezes que a sua esposa não sabe. Isso é uma coisa antiga, né? Mas em relação à tributação, ao cumprimento das normas, da legislação, porque assim, é muito extenso, muita coisa, muito detalhe. E o cara tá lá, empresário, ele quer vender. Sim. Quer produzir, ele não quer cuidar de guia, de dar, não, nada disso. E muitas vezes o que a gente percebe no mercado de contabilidade é isso, o cara só emite a guia para ele, paga e pronto, acabou. Você, não, como é que reduz esse tributo, o que eu posso fazer, o que eu tenho de benefício, o que eu tenho de incentivo, né? E vocês fazem isso lá. Né? Sim, e inclusive eu faço de forma proposital com o time por diversas vezes com as minhas empresas que estão dentro do escritório. Porque eu deixo muito bem claro que, inclusive, as empresas minhas, elas pagam honorários pro escritório. Eu separo também. Entendeu? Porque é cliente do mesmo jeito, né? Sim, e como tem outros sócios, não faz sentido eu lesar um sócio meu aqui por um negócio que eu tenho à parte. Uhum. Então, isso daí fica muito... Que é uma dificuldade também, né? Você separar a pessoa física da pessoa jurídica e separar as empresas. E as empresas, né? Isso. E aí, assim, e quando eu levo algumas situações para dentro do escritório, eu falo, olha, eu preciso que vocês verifiquem essa situação, e aí eu colocando como se fosse empresário e, ó, você é minha contabilidade. Entendeu? Então, eu tento levar sempre esses viés. E aperta do mesmo jeito, como se fosse só o cliente. Isso, né? mas é mesmo. E aí, o que acontece? Ó, tem que fazer uma provisão. Todo início de mês a gente faz as provisões de faturamento. Eu preciso de ter uma noção do que eu vou pagar de imposto. E aí, na hora que eu vejo que tem uma vírgulazinha errada, opa, tem que ir. Vamos olhar por que tá assim. É só margem de lucro que tá indo Sim. embora, né? Você não tem de onde tirar mais, né? Você tem que aumentar a receita. E nem sempre é fácil, né? Aumentar a receita, e tentar né? reduzir o máximo de custo, né? É. De custo, de despesa. Todo centavo conta, né? Sim.
Sim, e aí o que acontece? Quando eu levo isso pra mesa, eu tento mostrar pra eles que é como o empresário tá pensando. Então eu falo, olha, nesse momento aqui, eu tô sendo seu cliente. Tô sendo cliente do escritório Apple, então eu preciso de entender isso aqui. Eu quero que seja dessa forma, vamos alinhar desse... Bacana. E aí, existem muitas outras empresas que usam essa mesma estratégia. E eu falo, então você imagina que se você passa uma informação dessa errada. Nossa. Quando chega essa informação aqui, eu sei se a vírgula tá certa ou tá errada. Mas muitas das vezes o empresário do outro lado não sabe. E aí, se você não pensar como empresário, você não vai ter nem noção do dano que você vai estar causando para ele. E tem um outro detalhe também, é o seguinte, hoje em dia, pulverizou demais, como qualquer profissão, né? Muita gente no mercado. Sim. Muitas vezes é muito fácil contratar um contador hoje, às vezes você nunca nem viu o contador, né? Tem umas empresas online e agora, como é que você enxerga essa concorrência online? Na verdade, a online... Não tem um atendimento que compara, né? Hoje são 3, né? Físico, digital e o online. O digital, ele é como se fosse um híbrido. Ele trabalha as demandas de forma mais automática, mas quando você precisa de uma reunião presencial, você consegue. O nosso, ele tá ali entre o físico e o digital. Por quê? Porque a gente colocou ferramentas dentro da empresa que consegue automatizar as principais coisas que uma empresa precisa. Bacana, hein? Vocês desenvolveram ou vocês acharam no mercado? Investimos no mercado mesmo. Encontramos no mercado. Até porque demanda muito tempo. Você tem que ter um profissional da área de TI dentro da sua empresa e um profissional de processo. Mas não vale a pena, né? Então, se o mercado já testou, e já me mostrou que é bom, vou utilizar. Então, a gente vem investindo muito em ferramentas dessa forma. Inclusive, a gente tem um cenário de atendimento que em 15 minutos o nosso cliente tem que ser respondido de alguma forma dentro da nossa plataforma. 15 minutos, cara? 15 minutos. Rápido, hein? E é um grande desafio, porque a maioria... Ou vou te perguntar. O que o contador é? O que o contador é? Enrolado. Não é? O contador vai assistir, que eu não vou falar. Não, tipo, mas... eu gosto de ser, cara, mas, pô, tá enrolado. dois jeitos de me atender, já é foda. Então, assim, tem isso no mercado do contador ser enrolado. Então, a gente trabalhou a parte de processo, trabalhou a parte de sistema para automatizar isso o máximo possível. Então, a gente tá ali entre o físico e o digital. O online, você nem sabe quem tá te atendendo. É um 0800 mesmo. É um 0800. E agora mesmo. tem o Bolt também, né? Às vezes é um robozinho lá, dependendo da pergunta, é o robô que tá respondendo. E quando você liga, é um 0800. Quando você liga na central, é um 0800. O cara tem lá um padrãozinho de resposta. De resposta, pá. Ah, se precisa de uma consultoria mais a fundo, você vai ter que pagar um pouco mais. E assim, o ticket que eles cobram hoje, infelizmente, para quem tá no digital, ou para quem tá no físico, ou para quem tá nesse híbrido, não é sustentável, entendeu? Então eu não vejo nem como concorrente um online. O digital um pouco, mas o digital também cobra um ticket um pouco mais alto. Agora o online realmente não é nosso concorrente. Mas às vezes até o perfil da pessoa isso que eu ia busca falar. esse online não é o perfil do seu Não é o cliente, perfil. né? Às vezes é o MEI, Não só né? pelo que vai pagar, mas sim pelo Isso. atendimento que essa pessoa busca não é o mesmo que você oferece. Ou é o MEI, a geração nova que tá vindo agora é a Z, né? Não sei, cara. Eu acho Toda semana muda, mas assim, era Indigo Blue, sei lá. Toda hora muda o nome. Como eles estão muito rápidos, e aqui é no celular o tempo todo, eu acredito que muitos deles vão conseguir trabalhar com a contabilidade online, entendeu? Mas quem é um pouco mais tradicional ainda vai trabalhar um pouco ali na... Mas eu acho que pra você híbrida. conseguir, não sei, pode ser uma ignorância minha, não entendo nada, não é minha área, entendeu? Sim. Mas assim, eu acho que pra você conseguir trabalhar online, ou você não entende nada e fica refém do é isso mesmo, ou você tem que pelo menos entender um pouco pra saber se aquilo tá te entregando. Então eu acho que quem entende ali mais ou menos, ou tem um pouco de insegurança, não vai se sentir tão confortável a longo prazo. Mas você sabe, por exemplo, no online, quem que costuma trabalhar? Infoprodutor, ou seja, que já é o tempo todo sentado num computador digitando, pá. Ele às vezes não consegue nem, se ele sentar na minha frente aqui, na nossa frente aqui, ele não vai conseguir conversar, mas se eu tiver uma tela aqui, ele consegue conversar com você. Mas às vezes ele... Que maluquice, né? E tá realmente, o mundo tá muito indo pra esse lado. E quando eu tô no híbrido, eu consigo atender os dois. Eu consigo atender o cara do tete a tete e consigo atender do digital. Porque a gente resolve, assim, praticamente 90% das nossas situações via WhatsApp. Mas seja o WhatsApp ou seja via nossa plataforma. Tem muito infoprodutor que tem um ticket muito alto de faturamento. Você acha que o digital consegue atender eles? Consegue. Porque ele não quer nem ter contato. Ele não quer nem saber quem é o contador dele. Ele só quer chegar a guia lá. Mas a pergunta dela é em relação à parte contábil, de
Sim, reduzir tributação Mas é porque e tal. pra mas ele é porque- assim, o que me entregou tá certo. Então a pessoa Não, que... mas não vai não, dar, não, não é nem tanto isso. É porque, assim, você segue uma tabela. Então, conforme o seu faturamento, automaticamente vai aumentando o honorário a ser pago. Entendi. Entendeu? E como ela é uma pessoa de alta produção, é aquilo que ela tá num casulo aqui, ela tá só produzindo. Mas não vai ter essa consultoria do Não, como vou reduzir não. esse custo, né? E eu acho que pode pecar muito dentro, Sim. porque ele é um infoprodutor, mas ele é um empresário, ele tem uma empresa. E hoje, o maior escritório de contabilidade do Brasil é a Contabilizei, que é uma contabilidade 100%. 100%. 100% online, É. não é nem digital, é 100% online. É um 0800 da contabilidade. Inclusive o conselho, vários contadores ficaram revoltados na época, que isso não fazia sentido, que isso... Ai. Só que eu já olhava pro outro lado. Eu falava, cara, ele encontrou uma brecha onde Entre qualquer nós, um de nós poderia Genial a se encontrar. sacada Ué, dele, né? É. Genial. Isso aí Então, inquestionável. Eu não sei a qualidade do serviço que ele presta, o que ele tá entregando, sim, mas foi genial. Genial, ué. Ele se Eu adaptou tenho ao que- mundo, Ué, a ele se nova adaptou. geração é isso, ele E se aí, adaptou. de repente, e isso foi bem antes da pandemia. De repente veio uma pandemia, esse cara fez o Pronto. quê? Pronto. Uhum. Aí, olha pra você ter ideia da outra estrutura que ele montou. Ele montou um escritório de contabilidade dentro de um shopping. Por quê? Porque o mundo hoje se tornou 24 horas por dia ligado o tempo todo. Os escritórios tradicionais trabalham de 8 a 18. Um Aí shopping funciona de que hora? 10 às Das 10 10. da manhã às 10 da noite. É mesmo, cara. Aí, Lá em São dentro Paulo, né? No BH. Ah, tá Dentro ligado. de um shopping de BH, ele montou um escritório de contabilidade. E o Então público você tá dele lá tá fazendo ali, né, compra, cara? você... Nossa, vou ali no escritório de contabilidade. E o público dele tá lá também. Um monte de lojista tá ali, pessoal que circula ali, né? Genial mesmo, cara. Não, Empreendedor mesmo, é o que a gente fala, né? Uma ideia Saiu da fantástica. caixinha, pensou fora da caixa. A única coisa que me deixa puta é falar, porra, por que eu não pensei nisso? Por que não fui eu? Não tem um escritório de flamboyante. Mas por isso que o povo ficou bravo, porque você ficou bravo e falou, pô, os caras teve ideia, nós não tivemos, não, pode deixar não. Mas assim, e aí o que eu tento enxergar no mercado? Olha, vamos tentar ver quais são as falhas que eles têm, assim como a gente tem falhas também, tentar melhorar e pronto. E aí, nesse meio termo que nós estamos caminhando muito bem. E eu acredito muito nesse meio termo ainda, porque nós temos clientes que desde o início do escritório estão com a gente. E eles são perfis que não vai mudar para o digital. Ele vai continuar até... Sempre vai ter, né? E Não tem mesmo jeito. para a nova geração, sempre vai existir alguém que tem essa necessidade de conversar, de sentar, de ver, né? E vão ter outros que não vão querer nem ver. Eu tenho, inclusive, clientes novos dessa nova geração que não foram nem no escritório, a hora que foram convidados para Mesmo, tomar um cara? café. E não... Obrigada. Por causa do Nem dia a dia. tá nem aí. Do dia a dia corrido. E às vezes o Meet mesmo, a maioria resolve por Meet. Rapidão, ó, vamos resolver um negócio aqui, 5 minutinhos, você consegue me atender? E faz uma É questão de videochamada ali. confiança também, né? É. Entendeu? Então, Só- mudou muito. Uhum. Só voltando um pouquinho para sua fala que você falou que leva suas empresas para o escritório de contabilidade, né? Eu acho que isso é muito legal porque você testa a qualidade do que você oferece Sim. também. Você mostra a sua visão como cliente, como empresário, vê como a sua equipe está te atendendo. Então é mais um filtro de avaliação de qualidade que você Sim. tá colocando lá dentro. Eu acho isso muito bacana. Isso mesmo. E mudando um pouco de... Você quer falar Pode relacionado a falar. isso? Que eu já ia Não, eu falar. só ia... Na verdade, vocês vão falar, eu viajo tanto na maionese. Só lembrei, lembrei ele falando da briga do conselho com essa empresa, lembrei da briga dos taxistas com a Uber. É uma briga inglória, né, mesma cara? coisa. Não adianta. A mesma foi. A tecnologia chegou, tá aí. Ao invés dos caras se adaptarem, falou, pô, vamos fazer um aplicativo também, vamos concorrer com eles, né? Porque a gente já tá aqui, Não, o pessoal já conhece. Não, ficar brigando. E olha pô. que interessante, no começo da Uber, a diferença não era nem tanto o aplicativo. A principal hoje não é mais, mas a principal diferença, para quem lembra do Uber lá no início, era o atendimento. Você tinha uma balinha, você tinha um chiclete, você tinha um cara educado. Você tinha uma... Você tinha um cara Água que geladinha, atendia. acabou esse negócio. Já é cliente Não, mesmo, não tem mais. Hoje não tem mais, mas assim, o primeiro diferencial era esse. Por quê? O taxista era arrogante Grosso. É. e ele colocava o preço que ele queria, a verdade é É. essa. É. Se ele colocasse R$1.000 pra ir daqui ali no Flamboyant, era R$1.000 e todos os outros taxistas iam te cobrar 1.000, você tava refém deles. É. Quando eles viram que não tinha como ser refém mais deles, Vamos e pra ainda briga. tinha um atendimento É. diferente, opa. E aí depois, claro, veio a tecnologia e acelerou isso de uma forma... Eu lembro disso, até foi feito antes da Uber chegar, logo que a Uber estava chegando, tô fazendo propaganda não, é porque é a empresa mais conhecida Mas mesmo. se quiser patrocinar Uber, fique à vontade. Minhas experiências não foram, nenhuma delas foram boas. Viu? A Uber? Nossa. Enfim, deixa pra lá. Mas eu lembro que fizeram um estudo quantos permissionários de táxi tinha em Goiânia.
uma cidade desse tamanho, já tinha 1,5 milhão de habitantes, 2 milhões, sei lá. Acho que eram, sei lá, 500 permissionários. Pô, não dá conta de atender, não tem jeito. E aí tem uns pontos fixos que os caras têm que ficar. Então o cara cobra o que ele quer, se você quiser, é isso mesmo. Aí chega o outro, não, eu tenho mobilidade, eu posso ir onde eu quiser, posso atender de onde eu quiser. Então, muito mais barato. Cara, não tem... E o atendimento também, né, que você falou. O taxista, aquele negócio. O cara emborrado, tá ali. Hoje eu acho que eles já mudaram um pouco também, Sim, porque mudou. não tem mais tanto cliente. Não, mudaram o atendimento. Foram forçados a isso, Foram né? forçados a isso, como mudou, inclusive, o uso da tecnologia. Hoje, você não liga mais numa rádio táxi para poder Pois pedir muito é. rápido. Pelo Era aplicativo desse você jeito. consegue fazer esse pedido. É, mas eu não acho que mudou tanto assim, não. A última vez que eu peguei táxi no aeroporto, nossa, não foi aqui em Goiânia. Mas, nossa, aí o taxista foi o caminho inteiro reclamando, falou assim, porque o atendimento do táxi é diferente. Por exemplo, eu estou aqui de camisa social, mas ele foi reclamando o caminho inteiro. Você é diferente só porque você está de camisa social. Tô de Tá gravata, legal. que eu sou importante, nada a ver. Não entenderam ainda, né? Mudança. Quando eu viajava muito a trabalho, algo que a gente sofria bastante é hotel. O hotel até que normalmente tinha, mas quando às vezes você ficava num apartamento da empresa ou algo do tipo, para Não tinha você ponto. tinha que e você tinha que normalmente ligar no dia anterior, combinando o reservar. horário para reservar, Uhum. porque normalmente os voos mais em conta que a empresa utiliza e para você continuar trabalhando no outro dia é um voo que sai 4 da manhã, 5 da manhã, Uhum. 6 Os mais legais, né? é os que saem primeiro. E aí, você tinha que combinar um dia antes com o taxista, contar com a sorte dele acordar e ir lá te buscar. Hoje Tem você isso vai aí, no Uber é. ali, opa. Acabou. Na hora você pede, sempre tem alguém. Sim, Uhum. sim. E mudando um pouquinho de assunto, falando sobre as suas empresas, né? Já que você tem essa visão ampliada do mercado, qual dessas empresas que você vê aí no futuro com maior potencial? Assim, por exemplo, a construção. Cara, a gente tá agora no momento de construir, de comprar. Qual delas que você tem assim? A construção... Já dá uma ela é dica muito aí forte. pros investidores. Quem quer investir, presta atenção, gente. É contabilidade, é construção, fiquem atentos. É realmente uma montanha russa. A construção civil ela nunca vai parar, mas ela passa por momentos de déficit e momentos de superávit muito bom. Igual agora é um momento da construção civil tá em alta. Inclusive foi uma estratégia que nós tivemos que fazer nas últimas casas que a gente construiu a gente está construindo casa mediana. O que acontece? O governo tá injetando dinheiro em casas de baixo padrão. Classe 1 do Minha Casa Minha Vida. Não tem como eu nadar contra a maré. Eu vou ter que buscar onde o dinheiro tá. Eu vou ter que trabalhar. Tem que virar a chave pra ir pra lá. A gente já virou a chave e agora os perfis de casa que a gente vai atender é onde o governo tá injetando dinheiro. Então você tem que pensar dessa forma também e tem que ser aberto para essas mudanças. E muitas pessoas não são. Eu tenho pessoas, meus construtores que eu conheço, que tá com casa há 3, 4 anos parado porque ele não quer baixar o preço da casa. E aí ele não consegue calcular o custo que está sendo para ele. Dinheiro parado lá, É, né? dinheiro, Podia estar é. girando esse dinheiro, E podia ter gerando feito outra dinheiro, casa já. Porque ele tá pagando IPTU, se é casa em É. condomínio, ele paga IPTU, condomínio. Condomínio. Então se torna algo muito caro. O lucro que ele ia tirar, você Não, fica parado acabou. mais 3 anos ali, Acabou. já não era, né? Não tem mais. O ideal ali era ele empatar a conta e bora pra Faz próxima. parte do negócio e também, né? Às vamos vezes pra é isso, próxima. E teve realmente essa mudança. Porque acabou que aumentou demais a construção civil, o preço dos materiais subiu demais. Então, outra coisa que a gente mudou também, a gente vendia muito casa bem no começo, na planta. E aí o nosso receio foi, se a gente passa por uma mudança dessa, como foi na pandemia, que aumentou 30%, 40% do material, pronto. Não Seu consegue lucro foi entregar pelo Vou te preço. contar uma Bora. história dessa daqui a pouquinho. Aí seu lucro foi embora. É. Então aí o que acontece? A gente chegando no finalzinho da obra, a gente, agora tá na hora de anunciar pra gente já poder vender. Entendeu? E não só Então, essa assim, mudança até de imposto que se cobra em cima da construção também, né? Pode. Igual o Inclusive a nosso- desoneração da folha mesmo pegou todo mundo de surpresa. É. E aí fica naquela. um Não dia tem você paga um segurança jeito, jurídica não, nenhuma, não né? tem. Impressionante. Não tem. Infelizmente. Você falando de alteração de valor, né? A gente tem um amigo que ele é construtor também, tem alguns negócios, e fazendo um condomínio fechado. Na época da pandemia, da noite pro dia, o custo dele aumentou 100 milhões por causa do ferro, do valor do ferro. Você não estava no fluxo de caixa dele, não estava programado. O que tem que fazer? Tem que tirar do bolso, botar lá. Sim. E aí, ele falou, depois ele tem que fazer todo o recálculo, né, dos preços dos lotes dele e tal. Para repassar não é tão fácil assim. Não, não é. O empresário tem que estar preparado para essas coisas, tem que ter um caixa Sim. também, né? Sim, sim. Senão não dá conta.
Não banca. São situações, assim, que vão acontecer a cada, sei lá, 30 anos. Por exemplo, uma situação como aconteceu essa, o ferro é um exemplo. Que ele subiu de 30% a 40%, se não mais. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Então, assim, o mercado não tende a acontecer isso, mas pode acontecer. A questão da desoneração da folha, quando a gente fala do tributo, é porque a insegurança jurídica, infelizmente, nos deixa à mercê. Você imagina eu fazer todo o cálculo de uma obra, fazer todo um custo de uma obra, e aí, no meio da obra, de repente, eu tenho que pagar 30 e tantos % a mais de imposto. Pronto. Você não programou isso, né? Não, e não tem nem como você programar. Não, e você já Então, tinha... E às vezes era sua margem de lucro, né? Não chega a isso, né? Pior ainda. Não chega. Muito, A construção, dependendo da modalidade, você consegue bater ali 27, 33, 20, você consegue. Só que aí você tá dando prejuízo já nesse caso, né? Quando você vira essa chave aí, porque o que você calculou ali, e você repassar isso, E o você já cliente tinha vai passado entender... seu preço, o cliente não quer Sim, saber o se você cliente tá vai pagando explicar a mais pro ou cliente, não. é porque o governo foi lá e mudou. Quero a saber. legislação. Eu tenho contrato, Ele vai não tô falar nem aí com pra Aí isso. se o governo mudar uma legislação aqui pra mim também, você vai me ajudar? Não vai, né? Tem jeito. Realmente. Essa questão da insegurança jurídica é um problema do nosso país, né? Então, Sim. isso impede que muitas pessoas façam investimentos ou vão para investimentos mais tradicionais, né? Uhum. Justamente por isso. Né? O cara não sabe onde vai botar o dinheiro dele, não sabe se o dinheiro dele vai estar lá no dia. E teve período 2023, acho que início de 2023, não vou me recordar. Você pegava a Selic, tava dando quase praticamente 14%. Por exemplo, era um momento que compensava você deixar o dinheiro parado lá. E é mesmo, né? Porque dificilmente você talvez ia conseguir um negócio que daria uma rentabilidade, lembrando, segura, né? O dinheiro tá seguro. Tesouro Tá direto. rendendo, né? Entendeu? Então, Mas, sim, tem um lado bom você colocar lá no Tesouro Direto e tal, você tá botando dinheiro no caixa do governo, para o governo, teoricamente, distribuir pelos bancos de financiamento. Nem sempre acontece. Mas para a economia eu acho muito ruim, porque é o seguinte, o dinheiro tem que estar circulando, ele deixa de circular. Mas ele deixa de circular quando existe uma insegurança no mercado. Mas aí que tá, o cara põe lá, deixa lá, sabe? Eu não vou botar meu dinheiro pra mas rodar. naquele momento em que estava muito alto, a taxa estava valendo a pena se deixar o dinheiro parado, a insegurança do mercado era muito grande. Por isso que fez com que... Porque existe possibilidade, igual na construção, você vai tirar 2 vezes mais que esses 14? Vai. Só que você estava num momento que você não sabia para onde você ia dar o passo. E se de repente aumentasse mais 30% dos ferros? Exatamente. E outra coisa, pensa bem, se você trabalhar com obra, imagina, né? Então, se você tá lá 14% tranquilo, sem ter que fazer nada. Outra coisa, você 30%, você tem que ir lá, olha, faz isso aqui, o Pedro fala, não tem jeito. Não tem jeito. Eu já aprendi o seguinte, quando o cara fala não tem jeito, quando o cara fala não tem jeito, ou ele não quer, ou ele não sabe fazer. Não tem jeito, ih, meu Deus do céu, beleza, obrigado, mexer com isso aí não. Então, respondendo a sua pergunta, Yara, o mercado de construção civil está num momento bom. E eu acredito que até meados de 2026, ali, quando entra a nova eleição, é um momento bom para ganhar dinheiro com a construção civil. Depois de 2026... Vendendo casa. Construindo e vendendo. Depois de 2026, eu vou ser honesto. Eu não sei o que vai ser do mercado. Que aí vai ser bom para comprar, você acha? Aí a gente não sabe, se cair para construção, vai ser bom para comprar. Entendeu? Quanto tempo você demora a construir uma casa? Vai demorar ali 6, no máximo 8 meses. Ela toda pronta para venda já. E tem lote disponível para fazer hoje ainda? Tem. Daqui em Goiânia? Tem. Aparecida tá melhor ainda do que Goiânia. Aparecida, a infraestrutura é meio complicada, não? Aí que tá. Os últimos governantes de Aparecida começou a mudar. É uma cidade muito esparramada, né? Mas hoje não é tanto uma cidade... cidade de... Dormitório, que a gente falava, né? Isso. E inclusive tá indo muito condomínio para Aparecida. Por causa das facilidades de região e facilidades que o próprio governo dá pro empreendedor montar um condomínio lá dentro. Tá. Então, próximo dessas regiões de condomínio, você já sabe que é uma área que vai valorizar muito bem. Tanto comercial quanto residencial. Porque a própria construtora vai querer valorizar a região para valorizar automaticamente ela já monta uma infraestrutura em próxima volta do condomínio. Porque tem que ser atrativo. Tem um condomínio aqui em Goiânia que está sendo construído, colocaram um colégio, um monte de coisa lá dentro. É o sentido senador Caneda ali. Não vou fazer a propaganda do nome dele. Pode fazer isso, você não tem problema. É concorrente, ele não vai fazer não. Mas outro padrão. Tem, não é concorrente não. Ele lá Mas o que acontece? Não vou falar com a Platô Idol, não, porque... e essa estratégia é interessante. Por quê?
Porque quando você tá muito longe do centro, quando eu falo centro é aqui, né? Hoje o centro de Goiânia é Marista, Bueno, Nova Suíça. Eu entendo que o centro hoje é esse. E também a região ali do acho que Jardim não é Goiás. Marista pra cima mesmo. Isso, o centro mesmo, hoje ele tá praticamente abandonado. Mas quando você tem um pouco de distância em relação a esses pontos, e hoje com o mundo muito corrido do jeito que tá, se você tiver colégio próximo, padaria, supermercado, facilidade. Sim. E não só isso, né? Acho que as pessoas olham muito também o trânsito aqui, o tempo que O perde. trânsito de mas Goiânia é então, maravilhoso, pessoal educado no trânsito, que é uma delícia dirigir em Goiânia. E por isso a importância de um seguro. Nossa, também vou falar disso aí. Então, assim, as facilidades e essa ideia dele. E outra, como ele vai Qualidade de vida, né? Tá no condomínio fechado, não pega trânsito pra ir levar o menino na escola. E aquela região que ele tá ali, tem vários outros condomínios em volta que vão utilizar aquela Também. estrutura. Também. É uma estratégia fenomenal. E até pra essas próprias pessoas que são convidadas a fazer parte, né? Pro próprio colégio, que vai atender o público do ticket alto, pro bar que tem no Marista, que vai abrir uma unidade lá. Eu queria falar um pouquinho, mudando um pouco de assunto, sobre como que você enxerga a educação financeira dos empresários. Porque, assim, tem Essa é boa. a insegurança de tudo, né? De tributação, do governo, do mercado. E, ao mesmo tempo, a pessoa não pode fazer tanta conta pra empreender. Ela tem que ter a coragem de meter a cara a tapa. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que se precaver pra essas instabilidades. Como que você enxerga a educação financeira que os empresários têm que ter pra entrar nesse meio, né? Na verdade, é um déficit muito grande no mercado, a educação financeira dos empresários. Porque a maioria, quando vai iniciar, ele não tem preparação para isso. Que é um pouco diferente de eu vou dar o primeiro passo. Ok, você dar o primeiro passo sem ter toda uma estrutura é uma coisa, mas depois que você dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro, você tem que saber como que você vai conduzir. Tem que estar bem ancorado, né? Isso mesmo. O primeiro passo é a coragem, que é aquilo que a gente tinha falado. Então, assim, eu não vou ter todo o dinheiro, a não ser que você seja um herdeiro, mas eu não vou ter todo o dinheiro do mundo para começar um negócio. Então, eu tenho que ter coragem de dar o primeiro passo. Depois que eu entrei para dentro do negócio, agora eu tenho que trabalhar de forma correta. É claro, você vai ter que sangrar um pouco ali, e não vou ser hipócrita aqui. Você vai ter que sangrar um pouco o caixa da empresa nos primeiros momentos, porque você tem que comer, você tem que dormir, você tem que ter lazer, você tem que... Família, muitas das vezes. Mas sangrar então, assim, muito, o cara não vira mais, né? Tem que saber, tem que dosar. Não, mas quando eu falo de sangrar, é o seguinte, é porque no começo, se você tá investindo sem dinheiro, cara, e o dinheiro tá parado ali, você vai usar ele. Você não vai pensar, minha filha tá com fome, eu não vou tirar o dinheiro de dentro da empresa e vou deixar minha filha com fome, isso não vai existir. Tem alguns livros que falam, que fala pague-se primeiro. Eu não sei quem desses livros aí de gestão financeira e tal, o cara fala assim, pague-se primeiro. Por quê? Se você não tá se pagando, você não vai ter estímulo também, motivação de trabalhar. Eu vou ficar trabalhando aqui. Sim. Então, assim, quando eu falo de sangrar, é nesse tipo de situação. E com o tempo, você vai ter que se educar para que as coisas dividir, né? sejam feitas da forma correta. Outra coisa que o empresário confunde demais. E eu vou pegar um ramo, por exemplo, que é o que eu vejo que mais acontece, supermercado. Minha margem é pequena, né? A margem é pequena, mas o faturamento é muito alto. O giro, né? Muito giro. Não, o próprio faturamento é alto. Se você pega um mercado aqui, uma mercearia com 3 portas, ali 100 metros quadrados, tranquilo, dependendo da região que ela tiver, ela vai faturar, brincando, 1 milhão, 1 milhão e 400 isso, mês. Tranquilo. Tudo? Fatura. Aí, o que acontece? O empresário acha que ele tá ganhando 1 milhão e 400. Pronto. Já O apurado não é lucro, né? Já comprei minha caminhonete, já comprei minha mansão no Plateudor pro meu menino estudar naquele colégio. Pronto. Vai ter que girar o dinheiro, né? Aí vem a educação financeira. Porque a margem dele é baixa em relação àquilo. Entendeu? Então, O que é uma margem de uma mercearia dessa? 2%, 3%? Fazendo sobrando tudo, conta aqui, sobrar bem, vai tirar ali entre 40 e 80. 40 e 80 pão e 400 vai dar quanto? Você pergunta a pessoa errada. Vamos cortar? Faça a conta em casa aí, eu acho que é isso mesmo. Comenta aqui. Qual é o de cabeça que você tem que fazer em casa. Mas é uma margem em torno disso. Vai tirar uns 40, 80 mil no máximo. E não é ruim, não. Muito bom, né? Não, mas claro, o cara não pode achar que é 1 milhão que tá lá, né? Também. Ele não abriu hoje a mercearia, no mês que vem ele tá faturando isso, não. Tá? Senão tem gente aí já querendo abrir mercearia agora. Calma, gente. Não, mas realmente... Contrata o Felipe fazer assessoria. o giro, ele é muito alto. E aí, o que eu acho que mais confunde
em relação à educação financeira do empresário é misturar a pessoa física com a jurídica nesses momentos, onde a empresa já está um pouco estruturada ou está caminhando e ele acha que o que ele fatura é dele. Ou o que ele fatura é o que a empresa tem. Não, não é. Uhum. É um amigo meu que fala, o apurado não é lucro, né? O que você faturou é uma coisa, o lucro é outra coisa. Você falou do herdeiro aí, tem um ditado antigo que fala, avô nobre, não, como é que é? Avô nobre, avô rico, pai nobre, neto pobre. Por quê? Porque dificilmente a terceira geração, ela ainda tem um negócio. E aqui em Goiás isso é muito nítido. De grandes empresas, grandes grupos empresariais, os empreendedores iniciais lá, grandes impérios, aí quando passou para o herdeiro, já daí para frente já acabou. Tem muitas histórias assim. E é o tal negócio, eu herdei e vou tocar um negócio, mas se não tiver o preparo, tiver o conhecimento, né, o cara só aproveitou na hora que precisou tocar um negócio, ele não sabia tocar um negócio, e fecharam. Então, são poucas empresas de Goiás que se profissionalizaram e ainda estão aí no mercado, né? De grandes grupos que a gente está falando. Se lembrar de supermercado aqui, tem um famoso que morreu, acabou, né? Sim. Não tem mais. Né? Não pode falar o nome dele também. Não, É não um que dava falar. bichinho de pelúcia. Uma cabecinha, assim, um rostinho com a cabecinha. Uhum. Mas esse é um exemplo mais nítido, né? Sim. Não é o único, não. Sim, vários casos assim em Goiás. Mas eu acho que isso veio muito da geração também que não buscou, né? Às vezes a geração dos pais quis dar tudo aquilo que não teve e acabou não gerando a Mas necessidade. até hoje, assim, dificuldade, a questão da sucessão, até algo que você pode falar também, que você tá aí no meio empresarial, né? É contador, tem empresa, auxiliar as pessoas na sucessão também, né? Porque muitas vezes é isso, o cara não prepara a sucessão, né? Sim. Deixa o filho lá, fala, não, mas você não vai trabalhar aqui, na hora que eu precisar, você vem. O cara não sabe nada do negócio. Pronto. Só se deixar o dinheiro aplicado lá no tesouro lá e Mas mesmo ficar rendendo assim, aquilo né? lá. Não, eu falo assim, porque É. ele não vai precisar de saber de onde ele tem que tirar, pra onde ele tem que investir. Ele vai deixar o dinheiro parado lá e pronto. Mas Por ele isso- tem que ter muito Por isso que o dinheiro Arthur já tá lá dentro desde quando vem com o Arthur. O Arthur já vendeu máscara, já tá trabalhando lá no Talismã. parado. É, Ó, meu filho, vem pra Não. dentro aqui. naquela quarta-feira mesmo eu tinha colocado ele pra poder ajudar lá. A nossa querida Yasmin lá, inclusive, passou pra ele separar a correspondência, pra ele olhar os boletos ali que tava sem pagar, os que tinha pago, carimbado. Bacana, hein, separou cara? ali. Então, assim, são atividades que, claro, ele não tem a inteligência suficiente pra determinadas coisas, mas é algo que ele pode ajudar ali e o interessante é incentivá-lo. Ó, trabalho, dinheiro. Isso, Inclusive, faço exatamente. questão de remunerar ele para ele entender que o esforço vai gerar um ganho. E E não outra, só dar o eu dinheiro, né? processo Sim. também, né? Ele entender só, tudo aqui dentro tem um sentido, tem uma função, tem um porquê de ser feito. Às vezes não parece nada separar correspondente, mas tem uma razão de ser. E se você fizer bem feito, você vai ganhar seu dinheirinho. Pronto. Uhum. Então é uma excelente forma de ensiná-lo a ser um futuro gestor também, empresário. Né? Essa mudança, eu vejo que está tendo muita mudança, inclusive nos novos empresários. Quando eu falo novos empresários, o que eu estou querendo dizer? Eles estão abertos mais ao conhecimento. Isso eles estão. Principalmente com a quantidade de chuva de informações que tem na internet, no Instagram, no próprio YouTube, palestras, eventos. Então, eu vejo que eles estão buscando mais. Mas o correto era que existisse uma linha ali para toda pessoa que fosse abrir uma nova empresa, fosse uma vez primeiro empresário. O Sebrae faz isso, talvez não de forma como deveria ser feito, até porque não é a função dele, mas o próprio Estado, para evitar falência, evitar prejuízos financeiros, eu acho que ele deveria determinar que a pessoa teria que passar, de certa forma, por algum treinamento Tem inicial. que ser pra dado na poder- escola, empreendedorismo, gestão financeira. Tem né? tanta coisa que a Tem gente aprende que começar, não usa. Então, assim, para poder abrir a mente desses empresários, hoje muitos vêm buscando esse conhecimento. Outros já são mais ríspidos. Ah, cara, eu ganhei dinheiro desse jeito até agora, não é um Zé Ruela ali que vai falar alguma coisa para mim que vai mudar. Tem muito ainda, né? Sim. Mas boa parte já tem mudado. Então, o que eu aconselho? A pessoa iniciou uma empresa, se tiver como ele buscar esse conhecimento, e hoje a gente tem conhecimento gratuito na internet. Que seja esse conhecimento num momento que ele puder ali começar a buscar isso daí e tirando dúvidas aí com o próprio contador, com o próprio advogado, ele vai conseguindo trabalhar mas eu melhor acho que ele que vai isso. aprendendo. Conhecimento ele é importante para ele saber que perguntas ele vai fazer. Né? Porque Sim. não é ele que vai tocar a contabilidade. Ele não sabe nem o que Mas ele vai. perguntar. Exato. O problema é esse. O contador, sei lá, fala qualquer coisa pra ele. Não, ele tem que pagar essa guia hoje.
Pô, Vai lá e tem paga, mesmo, né? É isso tudo Qual que é mesmo. a conta que eu tenho que fazer pra saber por que eu Por tô que você pagando chegou nesse isso? valor aqui? Isso, Então, conhecimento é importante para isso. Assim, se cercar de bons profissionais, que é o que você fez com seus sócios, né? sim. E saber que perguntas serem feitas. Porque Sim. aí, senão, qualquer coisa serve, né? Eu costumo dizer que a resposta certa, 50% da pergunta tá nela. Verdade. Verdade. 50% Faz da pergunta resposta, errada, a resposta é errada. a resposta né? errada. Saber o que você não precisa. Isso aí. E a gente falou de sucessão patrimonial. Gostaria que você compartilhasse a história do seu amigo, que você contou pra gente aqui nos bastidores, sobre a importância, né, também de planejamento de sucessão patrimonial, não só em vida, mas como um todo. A gente pensa que, por ser, às vezes, novo, não vai chegar para nós, né? Esse momento. Na pandemia, eu tive uma perca muito significante, que foi o meu primeiro sócio, foi o Hamilton, na contabilidade. Ele tinha 36 anos e veio a falecer. E não existia essa sucessão patrimonial. E olha que a gente era da área. Pois é. Inclusive, Esclareci, havia conheci o feito assunto. inclusive treinamentos, inclusive de holding patrimonial, dessa parte sucessória eu já E lá fiz. fala disso, Fala né? disso. Total, só Isso. fala disso, inclusive. Isso mesmo. Então, assim, a gente estava de dentro, só que a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. E até porque, quando a gente fez esse treinamento também, o pensamento que a gente tem da sucessão é quando o cara tá no final da vida, ele vai repassar isso pros filhos, então seria o momento de você desenvolver ou desenhar esse projeto. Não. É o contrário, né? Aí a vida me ensinou que você tem que começar realmente o quanto antes você começar a E o dele não trabalhar foi isso na já. Covid na época, né? Foi na Covid. Foi na Covid. Inclusive, Mas Mas não foi dele, por motivo. Não foi de Foi de Covid. Covid. Foi de Covid dele. Ele Foi. pegou Covid num sábado, de quinta pra sexta, na sexta-feira, sexta-feira depois ele faleceu, então não foi nem Rápido, 7 mano. dias. Então, assim, não teria nem tempo da gente pensar em desenvolver uma sucessão, desenvolver algum projeto pra isso. No Foi susto, tudo muito rápido. E mesmo assim, nesse momento, não é isso que você vai pensar, né? Você quer que seu amigo esteja bem, que ele se recupere Sim, logo. sim. Você não vai parar pra Você não falar vai assim, conseguir. nossa, ele tá no hospital, então vamos pensar aqui como vai ser a sucessão dele. Não é hora disso. E apesar de que nesse momento, às vezes a gente tem que ser um pouco sangue frio e tentar ser racional. Porque se a gente deixa levar só pela emoção, acaba que você abala todo mundo. Então, querendo ou não, uma peça-chave ali tem que tentar ser o mais racional possível. Alguém tem que segurar a onda, né? Isso, alguém tem que segurar e tem que tentar ser racional. E aí ele veio a deixar a esposa e uma filha. Então, assim, muito novo, 36 anos, jamais a gente imagina que aos 36 a gente não vai estar aqui mais. Mas já era um momento da gente já ter criado uma sucessão patrimonial para ele. E o que salvou a empresa e a filha dele de realmente, além de, claro, o patrimônio que já existia, mas foram os seguros dos financiamentos, dos créditos que a gente tinha e que ele tinha também como pessoa física, porque senão ele ia, por mais que ele tinha patrimônio, existia dívida, então ele ia acabar deixando uma dívida muito grande Não adianta para a não. família. É. Então, o seguro nessas operações de crédito, tanto para a empresa quanto para a pessoa, é importantíssimo. Era algo também que a gente Às vezes analisava. pagava, não, Cara, tem que você pagar ficava- isso aqui. Desculpa, poxa. você ficava puto, porque, É. vou pagar isso aqui pra quê? É porque eu não entendi a importância. E agora né? entendeu por quê. E hoje eu não faço nenhuma operação, seja na pessoa física ou na jurídica, sem o seguro. Cara, põe esse negócio aí, eu nem vejo pagar. E realmente, se você for colocar no valor do que você paga É muito de um pouco. financiamento ou de uma operação, é muito pouco. E o que ele te entrega lá na frente é muito grande. Entendeu? Você aprendeu da forma mais doída, né? Mais doída. Então, assim, eu entendo que desde cedo, principalmente quando você é empresário, porque o empresário, ele é muito vulnerável. Ele depende dele para poder sobreviver. Ele não tem nenhuma CLT, claro, contribui com o INSS e tal. Mas ninguém Cara, pode isso pensar não nisso. segura. Hum. Se você for colocar o que você for viver de INSS, não era melhor você nem ter começado a empreender. Então, assim, essa segurança é muito importante. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre a questão do investimento também, seja na previdência privada ou em seguros pessoais, que vem condizendo aí com a questão da sucessão. Porque para garantir o futuro, principalmente da sua família no momento de ausência, ou num momento mesmo de alguma doença grave que você vier a ter, Incapacidade, ou né? a incapacidade, tá? Seja física ou mental, né? Você poder se segurar disso. Então, é sim muito importante e eu aconselho todos os meus clientes.
Todos os meus clientes que estão entrando, eu sempre costumo ter essa primeira conversa em relação aos passos que ele vai dar. Claro, não tem como você treinar o cara em 3 horas de conversa. Mas uma das perguntas que ele fala, cara, principalmente quem tá saindo da CLT. E agora, como que eu faço? Eu queria contribuir, mas eu queria aposentar com muito dinheiro. E normalmente, inicialmente eu já falo, cara, vamos fazer uma continha rápida aqui. Tenta atribuir o seu INSS aqui só no seu salário mínimo, no básico, no base. A diferença do que você queria ganhar, a gente faz um investimento aqui num seguro que vai te garantir. Porque INSS ninguém sabe, né? Ninguém Porque sabe. 10 anos, 15 anos. Não, 20 e isso anos quando piorou, não né? acontece, você demora mais 10 anos para começar a receber Tá bem, uma né? família. Tá bem. Entendeu? Ou Se seja, tiver em greve, né? Se o pronto. cara tiver de bom humor lá para Pronto. analisar seu processo, tá tudo certo. Né? São inúmeras situações que você vai depender. E aí já o seguro. Uhum. Não, e assim, eu pedi pra você compartilhar porque eu escuto muito isso no mercado, né? Várias pessoas chegam e falam, eu vou fazer seguro? Meu filho vai se virar, eu tô deixando a empresa aqui pra ele que se vire depois. Seu filho sabe tocar essa empresa hoje? A sua empresa tem patrimônio suficiente para pagar o passivo que existe. Talvez a pessoa nem sabe o que ela tem de ativo e passivo. Talvez ela tenha umas paredes em pé lá, um estoque, um monte de conta para pagar e não tem nem noção. Porque aí vem da educação financeira. E é exatamente isso. E assim, às vezes nem a própria pessoa tem essa consciência de separar o que é meu, o que é da empresa, usa tudo que é da empresa, Sim. a empresa vai fechar no vermelho hoje, mês que vem vende mais. E assim, fica muito claro, muito nítido. Tem uma pessoa que é muito próxima de mim, eu falei assim, ele não vai dar conta, você sabe disso. Mas aí ele que se vire depois, tem que aprender a sofrer. Cara, isso me deixa muito triste, porque é uma pessoa que eu amo, que eu gosto, que é do meu meio, e que eu sei que não vai dar conta, que vai realmente sofrer muito com isso. E assim, tem muita gente que fala assim, eu vou deixar a empresa, tem a casa que vale mais de 1 milhão, e aí ele vende a casa, mas não vê que tem que... É uma conta que não fecha, né? Uma casa Pagar de 1 milhão, inventário. e uma casa de 1 milhão para uma pessoa que não tem renda. Como que ele vai pagar os custos dessa casa de 1 milhão? Essa casa de 1 milhão tem custo. O IPTU, Não, ele Não, se vira, ele tem vende a manutenção, casa, cada 2 mas... anos. Então, E o assim, inventário da casa, como que ele vai pagar? Também. Não, mas aí tem a loja. Então, assim, mas aí vem realmente da educação financeira. É. E assim, tem mudado bastante. Então eu acredito que é um mercado bom também de entrar nesse momento. Porque as pessoas estão começando a mudar essa mentalidade. Então isso se torna importante. E aí não é só para quem tem família. Porque tem pai e mãe também, acredito eu, e você como advogado, que muitas das vezes pode responder na ausência do filho ou de esposa, né? Então você tem que pensar num todo. Uhum. Agora, o que eu acho pior desse raciocínio que a Yara tá falando aí, tem gente que pensa assim, se eu morrer, se viram, né? Vão se virar. É porque assim, não bate, né? Você, em vida, você trabalha tanto, luta tanto para oferecer o melhor, né? Você dá o seu amor, você faz tudo para que a pessoa tenha uma qualidade de vida boa, e depois que morre, dane-se. Não tem sentido nenhum, né, cara? Então, assim, faz isso agora, então, né? Larga pra lá, fala, se vira aí, eu vou tocar minha vida aqui, pronto. É que você pelo menos aproveita a sua vida, né? Não tem sentido isso, E agora você tá aqui se sacrificando pra pessoa se lascar depois. Exatamente, eu vou morrer, eu quero que você lasque. Vai, que isso, cara? O pensamento que eu levo nesse sentido, é igual nos meus casos lá, eu tenho garantido pelo menos a faculdade do meu filho. E aí, claro, quando eu falo, Arthur, você vai ter que se virar lá na frente, ele vai ter que se virar. Sim, claro. Mas eu vou estar ali para dar apoio. Né? Seu papel não é igual como quando pai a criança tá é começando a andar. Você vai deixar ela estrubicar, cair, bater Colocar a a mão na tomada, né? E deixa ele sentir as dores que a vida... Ele vai ter que passar por isso. Normal. Que Só vai que você fortalecer, vai fazer ele ser um homem responsável, né? Sim. Só que se eu puder dar esse suporte em vida pra ele, eu vou dar esse suporte. Deixando ele quebrar a cara, mas eu vou estar ali do lado dele. E se na minha ausência, eu vou ter que deixar um suporte pra ele também. Mesmo ele tentando quebrar a cara, pelo menos meu pai conseguiu me trazer até aqui. Daqui pra lá tem que ser comigo. E até pra honrar o que você deixou, né, cara? Acho que o mais importante é isso, assim... Porque a pessoa que fica, ela tem que honrar quem foi. Sim. Não vai torrar, meu pai me deixou bem demais, vou torrar. Não, cara. Isso não é honrar a memória da pessoa que foi, né? Não foi fácil pra você ter tudo isso.
Pra ele pegar e rasgar. Acho que o amor é recíproco, né? Tanto de quem vai, como de quem fica também. Sim. Então, por isso que é importante saber lidar com o que vai ficar. Então existe o se virar, mas, opa, daqui pra lá ele vai ter que se virar. E se eu puder acompanhar, beleza. Se eu não estiver aqui, até onde eu conseguir ajudar. Uhum. Tá certo. Tem um empresário que eu sigo que admiro muito ele teve o primeiro filho agora, e aí perguntaram qual que vai ser a sua maior dificuldade na criação desse filho, porque o cara tem tudo, né? Uhum. Aí ele falou, vai ser criar dificuldade pra ele, porque eu não quero que ele pense que a vida é fácil. Eu sei que eu posso dar tudo pra ele, mas eu não quero dar tudo. Eu quero criar dificuldade pra ele ver que não foi fácil pra mim conseguir. Sim. Eu acho que vem muito de encontro ao que você fala, né? É isso que cria uma pessoa nobre, uma pessoa que vai honrar mesmo o seu legado. E falando uma observação sobre educação financeira, a gente já trouxe alguns médicos aqui, todos eles falam a mesma coisa. Médico não sabe mexer com dinheiro. Não sabe. Então, assim, você vê que não é só estudar, né? Todo mundo tem que Eu saber. acho que reclama de barriga cheia. Fala isso pra... Não, mexe com isso, não, dá dinheiro, ganha não. bem que sabe usar, Não. que sabe gastar. Não, eu acho que é pra filtrar. Não entra nessa, não, dá dinheiro. Conhece esse povo. Mas eu acredito que é porque o médico, normalmente, quando ele já tá bem situado, ele trabalha por hora. E qual que é o pensamento do ser humano? Cara, se eu trabalho por hora e eu fizer 50 atendimentos num dia, eu vou ganhar 50 vezes. Uhum. É exatamente isso que Só eles que falam. se eu estiver fazendo 50 atendimentos todos os dias, Qual eu que é não a vou ter qualidade tempo. desse atendimento também, Não, né? não, aí É. vem a qualidade do atendimento, vem a qualidade do tempo de vida que ele vai ter com relação E o ao tempo que lazer não é e família. infinito, que o dia só tem 24 horas. E aí, uma hora ele vai adoecer. É. Aí a Porque conta não é para uma- de fechar, porque tudo que ele ganha, ele gasta, é o que ele Mas o que a gente vê é o assim, seguinte, eles são muito empreendedores. Apesar de todos falarem, a gente não sabe lidar com dinheiro, mas todos eles são empreendedores. São médicos, atuam na área deles, mas tem fazenda, ou tem Sim. outros negócios, ou são sócios de empresas. Sim, São- mas são em muito- sua maioria, e aí que por isso Mas da o cara não entende importância... de tocar um negócio, aí que Isso. tá, né? Não, aí por isso Mas que ele tem que você ter convida parceiro. pra vir aqui conversar com você também. Vai lá no hospital pra ver quantos são assim. Não, mas é assim, eu conheço muitos Não, mas médicos. e- Eu sou reclamo de barriga cheia, vai por mim. e a importância deles terem esses parceiros em cada ponta que ele vai investir, porque ele não vai ter tempo. Uhum. Por exemplo, um médico que tem uma fazenda, que dia que ele vai lá? Domingo, sábado. E o entendimento do Mas tem negócio médico também, largando né? a medicina pra tocar fazenda. Não, mas aí... O cara já tem... Sim, mas a aí clínica pra ele... dele, Pra ele os médicos- sim, aí pra Virou- ele fazer vira isso, um aí negócio virou um dele. business É, mesmo. exatamente. Entendeu? Aí ele já não é médico mais, ele é o quê? Um empresário, dono de clínica. É. Uhum. Mas é o contador também, você não é Sim. mais o contador. É o empresário dono do escritório. exatamente. Uhum. Entendeu? Aí muda realmente o viés. Mas quando o cara tá só no atendimento, Não no dá. atendimento... Não tem. E se você... É automático. Se você ganha por hora, quanto mais você atender, mais você vai ganhar, você vai fazer uma... Opa, peraí. Mas aí os caras começam a fazer a conta diferente. Eu vou cobrar mais por hora, porque aí eu preciso atender menos pra Ah, mas não é assim não. Não, eles começam a querer Aí ele ganhar mais fala pra fazer assim, mais horas. nossa, mas Todos aí eu tô falam ganhando isso. mais por atendimento, então você Então se eu trabalhar mais horas, eu vou ganhar Agora eu mais vou horas. atender 50 por X. Ciclo vicioso, fecha nunca essa conta. Uhum. Vamos encaminhar? Já? Uhum. Nossa, mas eu não falei nem metade. Minha Metade do que eu tinha Não. falado. com o tempo aqui, rapaz. Vamos ter que fazer outro episódio depois. O Daniel tá angustiado ali. Tá certo, Daniel, vamos atender só. Felipe, quero agradecer sua presença, sua disponibilidade, a amizade, a parceria. Eu acho que foi muito gratificante e enriquecedor para quem está assistindo, trazer seus insights, suas experiências, né? Compartilhar com as pessoas. Eu acho que isso é o que enriquece o conhecimento, trazer quem sabe, quem viveu, para compartilhar. Então, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. É. Quer falar? Não, assim, ficou só uma pergunta, né? Pode dizer aqui o seguinte: quem tiver interessado em investir nas construções, nos imóveis, como é que é? Tá aberta a novos negócios? Não só em construção, né? Você tá sempre aberto a uma nova sociedade. Já abriu o IPO lá no escritório? Como é que é? Ainda não, mas... É uma pergunta boa, mas seguindo orientações do meu mentor, inclusive da minha terapeuta, ela falou, ó, nesse ano você não vai mexer com mais nada. Tem mentoria, então? Tenho. É interessante, né? Porque eu também sou consultor e mentor e preciso de mentoria. Legal. Uhum. E muitas pessoas não têm essa abertura Pode também. fazer a propaganda dele, quem que é? Pode
Não, Putz, faz é com ele, que ele também é mentor. Melhor fazer comigo, né? Ai, que isso? Então, assim, bacana. pra... Eu já Eu tava falo, falando, já tá boa. Então vai, Já tava beleza. falando. Vamos Bota voltar o essa seu parte. arroba aí, pessoal. Acessam aí, ó, @Felipe Manso, Felipe com 2 L's e Y, tá? Precisando de auxílio, de mentoria, de consultoria, de ajuda, principalmente no ramo empresarial, eu tô aí para poder ajudar todos os empresários. Conversem comigo. E assim, tô aberto. Eu só não tô aberto para novos negócios no momento até o final do ano. Eu preciso de finalizar as estruturas desses negócios pro próximo. Mas janeiro, dia 1º de janeiro, pode mandar uma DM, gente, que ele vai analisar cada proposta com muito carinho. Sei não, acho que tem uma oportunidade ali, acho que não vai resistir, não. Aí tem que ser no off. Aí no off. E o terapeuta Aqui não todo mundo vai saiba. ficar sabendo. Mas realmente eles chegaram pra mim e falaram, porque eu sou muito agitado. Ligado realmente no 220. E eu gosto das coisas bem feitas. Então eu vou dar muita energia pra mais um negócio. Então, cara, vamos Bacana. alinhar isso daqui pro você estar preparado para um próximo. Pode encerrar E lá agora, no seu desculpa, Tito. Instagram também encontra as redes sociais das suas empresas. Sim, de duas das empresas você encontra lá. Algumas eu trabalho mais no off, né? Mas tem redes sociais também. Mas as principais são a Talismã Office, né? @Talismã Office, @GE Contabilidade e tem o @Indeniza Fácil também. Pode falar mais um pouquinho do cowork aí, eu acho que o pessoal vai ficar É mais legal pro curioso. pessoal fazer um networking também, né? O também. cowork, eu acho a ideia Onde mais legal do fica? cowork é isso. Isso. O nosso cowork fica na Avenida 136, no prédio, costuma dizer, no prédio do Leonardo, que é o que ele usa para pagar as pensões, ali na Executive Tower. Vai lá cantar de vez em quando? Tem um escritório, tem um estúdio, inclusive, da Talismã, o estúdio da Talismã também fica lá, de vez em quando eles vão gravar, mas não adianta ficar lá na porta, porque eles não vão ver. Não, eu já ia alugar essa Aluga o dia que o cowork Leonardo lá, tá quem sabe ele não aparece lá e tal. Mas assim, o cowork ele veio para mudar muito o mercado, principalmente dos empresários iniciantes. Hoje eu tenho empresas já sólidas lá dentro, mas para os empresários iniciantes é muito importante. Por quê? O seu custo ele é menor do que você ter o próprio escritório. A rede de network que você vai ter, de conexão, é Acho que é o muito principal, grande. né? Isso. E para quem está começando a empreender, ele tem que conhecer pessoas. Trocar Então, experiência, ouvir. O Fechar novos atendimento. negócios, né? Sim, o atendimento é o nosso carro-chefe. É bacana, viu, pessoal? Vai lá. Olha aí, tá vendo? Vai lá. Experiência, É mesmo. experiência de Colé, quem viveu. café, de quem bolacha. viveu isso. E lá você só encontra lá, viu? Nos O outros você não Felipe vai só não encontrar, pode não. estar junto, porque derruba o café. Tem um problema, um café gravíssimo. Cara, Devemos minha tirar mão da Queimou a mesa. mão. Devemos tirar da mesa, que senão dá problema. Não, e eu tinha avisado antes, viu? Eu falei assim, não coloca água pra vocês aí, porque se eu colocar, aí eu vou colocar o café e faço aquela Tomou um lambança. banho de café. Mas assim, então, pra quem tá começando, principalmente, eu convido vocês pra, sem compromisso mesmo, convido vocês pra poder conhecer o espaço, ver a dinâmica que a gente utiliza lá e a importância que isso vai ter pra você alavancar seu negócio. Eu recomendo. Foi muito bacana mesmo. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar. Lembrem-se de nos seguir aqui, ativar o sininho. Toda vez que o episódio novo for ao ar, você será notificado. E nos seguir nas nossas redes sociais, @RatSeguros. Instagram, Facebook, TikTok e no Spotify, Se Segura. É isso aí. Felipe, agradecer também aqui a sua participação, os seus ensinamentos, né? Você é um cara jovem, mas com muita história para contar, com muita bagagem. Eu fico muito feliz com isso. A gente vê que realmente esse país está dando uma guinada por causa, grande parte, de empreendedores como você. A gente mudou a mentalidade, não é mais aquele negócio de ser servidor público, né? Tinha muito isso, faz um concurso. Não, hoje as pessoas querem Sim. empreender. E para quem quer empreender, nada melhor do que ouvir conselhos de quem já está caminhando e quem sabe como fazer as coisas. Então, eu acredito que muitas pessoas vão se inspirar nas suas histórias. Espero que te procurem para mentoria. Quem já é empresário, te procure para ter a parte de conhecimento sobre contabilidade Sim. também, que é importantíssimo. Não adianta você vender bem, ter muitos clientes, mas não cuidar das suas finanças, das suas contas. Tem que estar tudo muito bem alinhado. E conhecendo o seu trabalho, conhecendo a sua história, a gente sabe que você faz com muita dedicação, com muito amor. Então, para a gente, uma honra a sua participação aqui. Um prazerzão estar contigo nesse episódio. Eu espero que você venha mais vezes,
traga seus sócios também para eles contarem as histórias dele. Maravilha. Estão convidados, viu? Como você tem muitos sócios, a gente faz um com cada sócio. Eu vou dar muito episódio aqui. Agradecer vocês pela oportunidade, um papo muito bacana, a gente nem viu a hora passar, né? É incrível, e às vezes um pequeno assunto se transforma... Tem muita coisa para falar ainda. E tem mesmo. Se transforma em algo muito grandioso e espero que o pessoal do lado de lá tenha realmente sentido um pouco dessa experiência e possa levar o que a gente conversou aqui hoje de forma positiva, seja para a vida empresarial ou para a vida pessoal. Beleza, bacana. Com certeza. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto nós gostamos. Faça como a Yara recomendou. Clique, curta, compartilhe. Comenta para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tenham acesso a esse conhecimento. Forte abraço e até a próxima. Valeu.